Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Essa é a primeira live, a primeira ação online que eu vou fazer nesse Setembro Amarelo 2020, já que esse ano eu vou fazer as minhas ações aqui online, principalmente no Instagram, que não vou fazer o que eu costumo fazer offline, tá bom? Tudo bem? Grifinória Brechó, boa noite, bem-vinda. A Letícia já tá aqui. Letícia, vamos mandar essa live para várias pessoas com um aviãozinho. Juliano Neves, boa noite, bem-vindo, querido. Vamos lá, vamos enviar essa live para várias pessoas. Com um aviãozinho. Vamos lá, eu tô fazendo aqui, vocês também fazem aí. E a gente manda o vídeo. Pronto. Já mandei para algumas pessoas. Ângel, boa noite, bem-vinda. Bom, pessoal que chegou agora, vamos lá, vamos mandar essa live para várias pessoas usando o aviãozinho aqui do compartilhar. Compartilha com pelo menos as 10 primeiras pessoas, né, as 10 pessoas que você mais interage, para que essa live chegue para mais pessoas e mais pessoas tenham oportunidade de ter acesso a alguma informação, né, fazer perguntas, enfim, interagir comigo e com a Letícia, tá bom? E também, ó, dedinho no coração, porque aí o Instagram entende que esse conteúdo, que essa live é relevante. E também porque eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo, tá bom? Ju Ribeiro, boa noite, bem-vinda. Lê Lima. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela Cato, sou terapeuta integrativa, formada em psicologia, sou filiada à Abrate e trabalho com as técnicas, as ferramentas das barras de Axis, do EFT, do Reiki, da hipnose clínica e tô em formação para mais duas, então vem novidade por aí, tá bom? Eu já vou chamar a Letícia, minha convidada, para ela se apresentar para vocês, tá bom? Enquanto isso, o pessoal vai mandando aviãozinho e dedinho no coração, tá bom? Vamos. Gente, tá calor hoje, não? E aí, Letícia? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, bem-vinda! Obrigada, Tudo bem? Gabi. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, dona Letícia, eu já falei quem eu sou para quem ainda não me conhece, né? Quem tá vindo aqui participar da live e ainda não viu esta pessoa, eu já falei quem eu sou. E aí eu falei para as pessoas que eu ia te chamar para você se apresentar. Então, Letícia, quem é você? Bom, pessoal, eu sou a Letícia Lima, eu atuo aqui em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Eu atuo nas terapias integrativas desde 2017, eu sempre tive esse contato desde muito pequena. Eu sou estudante de fisioterapia também pela Uniararas. E eu trabalho com algumas técnicas, né? A Gabriela é minha facilitadora, né? Foi a minha professora da Barras. Então, eu trabalho com a barras de Axis, com o Reiki, trabalho com a auriculoterapia chinesa, a reflexologia podal e atualmente eu estou trabalhando com os florais de Saint-Germain. Isso, legal. Faz bastante tempo que você está com os plurais, Letícia? Faz mais ou menos uns 3, 4 meses. Beleza, mas eu já tô sabendo que tem um monte de feedback positivo. Tem, Que eu tô tem. aqui, ó, no Instagram. É muito energético, né? Eu sempre fiquei de fazer É, o curso, nunca dava certo, e aí em plena pandemia
eu decidi fazer um curso de floral. Falei, vamos enfrentar para Isso ajudar aí. aí o pessoal e complementar, né? Isso aí, essa pandemia, né? Eu vi que a Juva entrou. Ô, Juva, boa noite. A Juva é minha colega, Juva é parceira das lives de FT e vai fazer live com a gente mais pra frente, né? A gente vai divulgar, né, Juva? Bom, então estamos apresentadas. Boa noite, pessoal que tá chegando. Ó, não esquece de dar coraçãozinho, mandar aviãozinho, tá bom? A Juva dando boa noite. Queria falar um pouquinho, eu tô com um roteiro, tá, gente? Então não se assustem, eu vou estar aqui olhando no roteiro, porque é uma live que está sendo feita num dia importante, o assunto, o tema é importante. Então tem bastante coisa que a gente quer trazer, né, Letícia? Não vai dar tempo de falar tudo em detalhes, mas a gente vai buscar aqui resumir e deixar a nossa contribuição, tá? Então, o que é o objetivo dessa live? É ser contribuição, no meu caso, pelo terceiro ano consecutivo, em ações do Setembro Amarelo. E para agora, então, que a gente está aí falando, né, na internet, no Instagram, para falantes de português brasileiro, pois no cenário dessa pandemia a gente também está trabalhando online, né? E eu sei que a Letícia também, no mínimo, pelo segundo ano consecutivo, e está migrando para online junto, né? Sim. Passado a gente fez presencial. Então, mas esse ano, infelizmente, mas não deixamos de ser contribuição e auxiliar aí o Isso, pessoal, né? exatamente, ser contribuição. Abrir um espaço para reflexões, para informações, e a gente vai falar muito do tema de buscar ajuda, né? Então, é um espaço, uma conversa, porque o buscar ajuda é uma peça-chave imprescindível na questão da prevenção do suicídio, e não só na prevenção do suicídio, na promoção da saúde, e promoção de saúde também é prevenção de suicídio, né? E informar, né, para as pessoas como as terapias integrativas, em especial as técnicas que nós duas trabalhamos, né, que é o que a gente tem mais domínio para poder falar, para poder comunicar, como elas atuam e como que pode ser contribuição para todo esse movimento de promoção de saúde e de prevenção ao suicídio, certo? Então, esse é o grande objetivo e o maior de todos, óbvio, ser contribuição, tá? Bom, então já falei para compartilhar, já falei para colocar, né, coraçãozinho, assim, além de ser bonitinho, né? O Instagram vai entender que essa live é importante, ele vai entregar para mais pessoas, então mais pessoas vão ter contato. E mesmo para quem assistir na reprise, no IGTV, pode mandar esse conteúdo, pode compartilhar e pode dar like, tá bom? A gente agradece. Obrigada, né? Vocês estão aqui com a gente, vão dedicar aí um tempinho para nos acompanhar, né? Para participar. E se vocês tiverem dúvida, deixa aqui no comentário. Se vocês tiverem algum comentário a ser feito, pode deixar. Então, ou eu e a Letícia vamos estar olhando aqui e a gente vai estar interagindo com vocês. Beleza? Fiquem até o final da live, tá? Que tem uma surpresinha. Eu preparei uma pesquisa para vocês, tá? E aí, quem fizer pesquisa, eu vou dar um brinde. Vão ter um brinde, olha só. Bom, vamos lá, dona Letícia. Que dia é hoje? Hoje é Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Exatamente. Para conscientização, por isso que a gente decidiu trazer essa live, né, no dia de hoje. E por ser uma questão também de um dia com uma energia um pouco densa, um pouco preocupante, que precisa ser falada. Sim. Então, assim, dando alguns dados, né? Como a Letícia falou, hoje é o Dia Mundial, no mundo inteiro. A gente não pode falar que é comemorado, mas é lembrado, é falado, é divulgado, né? Essa causa da prevenção, do combate, prevenção do suicídio, né? Mas da onde surgiu isso, gente? Surgiu da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, que é apoiada pela OMS. Então, assim, uma instância mundial mesmo, tá?
E nesse dia, e no mês todo de setembro, né, na verdade, mas hoje em especial, são propostas, são discutidas atividades informativas sobre esse tema, tá? Do suicídio. Aqui no Brasil, desde 2015, tá tendo o Setembro Amarelo, do mesmo jeito que a gente costuma ter o Outubro Rosa, que é um pouco mais antigo para nós aqui no Brasil, né? Que é um mês dedicado a atividades, ações de prevenção ao suicídio. Quem está por trás disso aqui no Brasil é o CVV, que é o Centro desse tema, tá? E o CVV atua em parceria com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é um movimento de instituições de extrema relevância para o assunto, tá? Bom, Letícia, eu vou dar uma pincelada aqui, tá, gente? A gente vai falar de prevenção ao suicídio, mas o que é o suicídio? Palavras da OMS, tá, gente? Ele é considerado pela OMS como uma morte evitável na grande maioria dos casos. Ou seja, se é evitável, dá pra gente fazer algo para que isso não aconteça. Ele é considerado também como um problema de saúde pública que afeta comunidades, cidades, estados, países. Tá? Não é um problema individual, é público. É um fenômeno muito complexo e não tem como a gente definir só uma causa ou um fator estressor. É muito complexo. Não é suficiente a gente elencar uma coisa só, tá? Para a gente poder explicar o comportamento suicida. Atualmente, já está mais do que reconhecido a multicausalidade de fatores, tá? Oi. Que você muitas vezes até a pessoa que tem esses pensamentos, ela não sabe a causa. Ela tem uma mistura, né, de sentimento, de emoção, um embrulho, né, que ela não consegue dizer a causa, né? Só para muitas vezes ser melhor, né? É uma coisa assim, invisível. Como a gente está na prática clínica, é visível isso. E assim, tem vários... quando a gente está atendendo alguém, né? Existem vários estágios, né? Tem pessoas que estão começando, né? Um quadro depressivo, por exemplo. A depressão tá muito relacionada. Uma boa parte dos casos, o quadro depressivo, ele está associado à ideação suicida, ou um comportamento, enfim. Mas não é a única causa, né? E tem também transtornos mentais mais sérios, mais profundos, que estão também ligados ao comportamento suicida também, né? Mas assim, tem fatores biológicos, tem fatores psicológicos, tem fatores sociais, sim, ambientais e tem fatores culturais, tá? Envolvidos nessa questão. Um apanhado de tudo. Então, o que a OMS fala, né? Que é necessário um esforço integrado. Então, já que podem ser tantos fatores, e cada um deles ter um peso nisso tudo, tem que existir um esforço integrado com uma abordagem que não dá para ser uma abordagem única. Tem que ter várias abordagens, como, né, esforço integrado. Então, são várias frentes de trabalho, vamos dizer assim, né? E não é uma coisa só que a causa, e também não é uma coisa só que vai falar, nossa, isso aqui resolve, tá? Tem que ter integração. A importância qual que é o grande objetivo? Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Então aí a gente vai ter vários profissionais, várias áreas do conhecimento, da saúde também, só para também pincelar alguma coisa. Tem algumas doenças, algumas condições físicas causam uma dor física tão grande, tão intensa, tão aguda, que as pessoas que experimentam essa dor extrema, elas podem desenvolver,
né? Ter pensamentos, falar, não, eu não suporto mais essa dor por conta dessa condição física, né? Então, olha só como é complexo, né? E o que se fala? Não tem cura, não existe cura disso. Existe prevenção, porque a gente é evitável. Então, a gente tem que chegar, atuar na prevenção. Durante esse processo, vamos dizer assim, a gente tem que atuar para que esse processo ele pare, ele não evolua, certo? Sim. Bom, então, dito isso, prevenção, sem querer falar, né, como a gente conversou bastante, existe um protocolo que a OMS desenvolveu para a mídia em geral, no mundo todo, para a questão de tratar o suicídio. Então, nessa live, eu não vou falar dos X casos nesse ano, X casos no ano passado, ou isso ou aquilo, a faixa etária de risco. Eu não vou falar disso, tá? Existem médicos competentes para isso, autoridades públicas de saúde que têm dados e, enfim, informações muito mais precisas. E também não é a minha área de atuação. Eu e você, né, e N profissionais da saúde, estamos na seara da promoção da saúde, ou seja, da prevenção dele. Então, vamos focar nessa seara, tá, gente? Quem precisar de algum dado... Não aumentar esses dados. Inclusive, uma das questões desse protocolo da OMS com a mídia é não ficar divulgando como esses casos aconteceram, tá? Para que as pessoas não tenham acesso aos meios, né? Aos meios de. Então... A negativa, né, da mídia. E outra, vamos parar para pensar, né? Eu tô aqui, você tá aqui e a gente tá falando com N pessoas agora ao vivo e depois que vão assistir a nossa live no IGTV. Cada um de nós está num nível de consciência. De repente, o que eu falar aqui com a minha intenção a pessoa que ouvir, ela pode interpretar, ela pode receber isso e ela vai receber isso de acordo com o conhecimento dela, com o nível de consciência dela, no estado emocional que ela se encontra. Então, olha a responsabilidade que eu tenho de falar alguma coisa aqui. Então, queria só fazer esse parêntese rápido. E o foco é buscar ajuda, né? No ponto de vista aí, a peça-chave para que essa prevenção aconteça. Então, também aqui, baseado na OMS, em tudo que eu estudei aqui, a gente tem várias maneiras para se lidar com os fatores de risco, que existem alguns fatores de risco, sim. Por exemplo, eu citei né? Pessoas que têm uma doença e que estão com uma dor física muito grande, em níveis quase que insuportáveis, isso é um fator de risco. Com certeza. E, então, tem várias maneiras da gente se lidar com esses fatores de risco e com os aspectos do comportamento suicida. E isso também é muito individual. Não existe fórmula, receita de bolo para isso. Acho que, aliás, existem poucas receitas de bolo na vida, a não ser as próprias mesmo da culinária. Cada indivíduo, né? Com uma pecinha, não adianta. É um universo, né? Então, assim, tratamentos médicos, psiquiátricos, psicoterapêuticos, terapêuticos, que são os integrativos, os complementares, os holísticos, né? Isso são nomenclaturas, são eficazes para os transtornos mentais e de humor que podem estar associados, tais como depressão, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, bipolaridade, a dependência química, né, que é o uso de substâncias, álcool, drogas, né, que alteram o estado de consciência. Então, de novo, não é só uma abordagem, porque não é só uma causa, tá? A gente tem que trabalhar em conjunto, em multidisciplinaridade.
buscar ajuda para cuidar de si, dos relacionamentos, né, dos nossos relacionamentos em todos os âmbitos, e a gente buscar ajuda sempre que necessário quando a gente se deparar com desafios, porque se eu falar para você que a vida não vai ter desafio nenhum, eu tô mentindo. Desculpa, mas eu tô mentindo e não vai rolar. A vida vai ter desafios. A Letícia hoje está passando por um. É a primeira live dela. Exatamente. Eu costumo falar para as pessoas que vêm comigo que a evolução, ela não é algo que vem e te faz carinho. Ela normalmente te bate para você crescer, infelizmente. E a vida é da mesma. Sempre tem um tapinha aí, né? Sempre tem. É algo que a gente precisa. É um confronto, é um enfrentamento. Não precisa ser algo agressivo, mas não deixa de ser. Te tira da zona de conforto. Te tira do que você conhece, da rotina, do normal, do que é conhecido, né? E aí, tirou o ser humano do que é conhecido, o medo vem. Mas vamos lá. Outra forma da gente buscar ajuda, né? Participação em clubes, associações, igrejas, instituições religiosas, instituições de estudo, educacionais. Essa participação, essa parte do ser social, que faz parte do ser humano, né, de participar de grupos sociais, ela é super importante para manter a nossa saúde no âmbito social. E aí eu faço um parênteses já rapidinho. A pandemia, infelizmente, ela veio mudar essa questão. Infelizmente, porque o contato social físico, ele foi impedido e ele está restrito, né? Então, isso mudou. Não que acabou, né? Como a minha amiga Cíntia falou, né? Não é isolamento social, é isolamento físico, mas alterou a forma com que a gente se relaciona socialmente. Então, antes a gente ia até a igreja participar da missa, por exemplo, é um exemplo. Agora a gente vai ter que assistir a missa no Facebook, por exemplo. Tá? Mas enfim, acho que tem gente falando aqui alguma coisinha aqui antes de eu prosseguir. Tem. Os desafios, a Juva tá falando, os desafios criam possibilidades. Sim. Os desafios, as perguntas, né? A Juva sempre também é praticante de barra. E aí a Ângel tá falando se a gente pode fazer uma live falando de base. Podemos numa outra ocasião, tá? A gente pode sim. Pode ser, Letícia? Claro, sem problema nenhum. Então tá bom. E a Dayana entrou. Boa noite. Essa questão que você falou do contato físico, nós brasileiros, né, a gente foi criado, né, nossas crenças é o beijo, é o abraço, é o pegar, né? E aí quando isso alterou. Surgiram diversas dificuldades, né? O entendimento de como eu vou me relacionar agora, se eu não posso tocar. Pois é. Culturas latinas como a nossa, elas estão assim sofrendo, vamos dizer, um pouco mais para essa adaptação. Bom, e também tem quando eu vou buscar ajuda, né? Quando eu vivencio algo de grande impacto. Aqui tem alguns exemplos, né? Guerras, tragédias, acidentes, doenças graves, episódios de violência física, violência sexual, enfim. Isso são eventos muito impactantes que a gente precisa de uma ajuda profissional, tá? Seja de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta integrativo, mas a gente precisa para poder lidar, porque é um impacto grande, né? E isso, se a gente não conseguir processar, lidar com isso, isso pode causar uma dor que a gente não consiga lidar e isso pode evoluir e é o que a gente não quer, o que a gente quer prevenir. Beleza? Vamos lá, gente. Eu tô até um pouco falando rápido que eu quero passar. Eu tô aqui olhando no tempo. A Ângela tá falando, ó, essa falta de contato físico prejudicou muito nossa saúde mental. Prejudicou.
As Com autoridades certeza. já estão percebendo, já estão mapeando dados acerca disso. E esse impacto na saúde mental como um todo, não apenas na questão do suicídio, ela é um dos legados não tão saudáveis que a pandemia vai deixar para a gente. Já está deixando, né? Na verdade. Apesar de ser uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente buscar muita coisa, infelizmente vai ter esse impacto negativo aí sim. Com Mas vamos certeza. lá, vamos lidar, gente, que não dá para a gente ficar aí para trás. Exato. Bom, então, toda e qualquer ação ou iniciativa, né, desde o âmbito individual, então eu percebo que eu não estou bem e eu vou procurar ajuda, isso já é uma ação de prevenção. A minha cidade, ela faz uma política, ela inaugura um centro de saúde mental, etc. Qualquer outra coisa maior, mais grandiosa, ela também é uma ação que promove, que cuide e estimula o bem-estar da pessoa e a saúde integral do ser humano. E isso é o essencial, é isso que a OMS quer com esse Setembro Amarelo, com o dia de hoje, para que se promova isso, tá? Então, Gabi, tudo que a gente puder falar e fazer para promover saúde e fazer e dar atenção para a saúde do ser humano, tanto a física, emocional, psicológica, é prevenção ao suicídio, tá? Pode e falar. puxando até uma parte que você falou de buscar ajuda, né? Então, buscar alguns centros, né? A própria CVV, né? Que tem disponível chat 24 horas, Sim, telefone, psicólogos, né? Que fazem gratuitamente, é extremamente importante porque a sociedade que a gente vive interpreta isso como algo ruim, em que é tabu a gente ficar triste, é tabu ter esses pensamentos e a pessoa acaba não procurando ajuda por medo do que os outros vão falar. Então, é extremamente julgamento. importante se colocar em primeiro lugar. Então, eu tenho que cuidar de mim primeiro, não importa o que os Sim, outros vão falar. sim, é a questão do julgamento. A Letícia falou do CVV, que tem um papel importantíssimo na questão do suicídio. E vou trazer também umas outras informações. Tem outros grupos que tratam de outros, vamos dizer assim, temas, mas que se a gente pensar nessa visão mais ampla da promoção da saúde, o bem-estar do ser humano, o equilíbrio, como prevenção ao suicídio, então a gente tem o AA, a gente tem o NA, o AA são os alcoólicos anônimos, o NA são os narcóticos anônimos, a gente tem o MADA, a gente tem grupos de apoio para quem sofre de esclerose múltipla, são exemplos. Existem grupos de apoio online, presenciais no mundo inteiro, aqui no Brasil também, que tratam de diferentes condições, de diferentes problemas que a gente tem. Então, eles também, eles estão promovendo saúde, eles estão promovendo o bem-estar do ser humano, aquele que tem aquele determinado problema, né? Não existe, nem tem razão de ser, né? O NA do suicida, não existe, né? Mas, assim, essas outras condições, né, que também trazem N consequências e N impactos aí no emocional, no psicológico, no mental, no físico, né, na nossa vida física aqui, e que podem levar ou aumentar algum fator aí de risco e a pessoa entrar nesse processo, tá? Então, a gente já adiantou também essa parte. Enfim, aí eu vou falar um pouquinho do poder da escolha, né? Porque o poder da escolha ele também tem muito a ver com buscar ajuda. Você já falou sobre julgamento. Todo mundo, qualquer ser humano aqui nessa terra tem o poder de escolha, ou o famoso livre-arbítrio. A gente está escolhendo o tempo todo. A gente não se dá conta, na maior parte das vezes. Mas desde que eu abro o olho de roupa, qual o caminho que eu vou fazer para chegar no local que eu preciso logo de manhã, ou para o trabalho, enfim, sei lá, o que eu vou comer.
A que horas eu vou comer? E, ai, Gabriela, eu não tenho escolha na minha vida. Tudo eu fico, sei lá, refém de tudo, tal. Você tem ainda escolha. Você tem escolha de reclamar sobre isso, você tem escolha de não reclamar sobre isso. Enfim, você tem a escolha de alimentar um pensamento X ou um pensamento Y, tá? Tô aqui extrapolando. Então, esse é o que eu tô falando, do poder da escolha. E isso tem muito a ver com buscar ajuda, né? Se eu escolho buscar ajuda, meio caminho andado, eu percebo que algo não está bem comigo, ou não está bem com o meu amigo do trabalho, ou não está bem com alguém da igreja que eu participo, né? Tô aí falando de alguns nomes, mas tem N, né? Sei lá, do pessoal da escola, do colégio que eu estudei há muito tempo atrás, enfim. Se eu percebo isso, eu posso, né, tentar, se é com outro, eu posso tentar ajudar, ser contribuição da forma que eu puder. Agora, se é comigo, eu posso escolher. Eu vou ficar desse jeito? Eu vou continuar nesse sofrimento ou nessa limitação? Se eu escolher sair desse estado, maravilha. Certamente eu vou encontrar uma forma, um caminho, uma pessoa, alguém vai me estender a mão, vai me emprestar um livro, algum caminho vai se abrir. E nós duas, como terapeutas, estamos aí em alguns caminhos, né? Com certeza. Agora, eu preciso escolher, né? Eu preciso exercer esse poder que eu tenho de escolher, né? E muitas vezes as pessoas não exercem por julgamento, por achar que, nossa, então se eu vou lá no médico e pedir um atestado, ou pedir, falar, olha, não estou aguentando mais, ou sei lá, preciso de algo disso, daquilo, do outro, vão me achar um homem fraco, ou uma mulher fraca, um moço vagabundo, enfim, N coisas, isso aí são julgamentos, né? E tem E no bastante, Access Consciousness... tem bastante Oi. a frase, né? Eu escuto assim muito da minha geração, né? Que fala, ah, tá fazendo isso porque tá com graça. Ai, tá com graça, tá sem vontade, só se esforçar. E na realidade precisa sim de um apoio. E às vezes esse apoio não vem da própria família, do próprio círculo de amizade. Então tem que buscar ajuda Sim, fora. sim, sim. É óbvio que a gente não está aqui, o que a Letícia falou, não é o caso clássico do mimimi. A gente sabe que tem mimimi. A gente faz mimimi com a gente mesma, né? Ai, não é a questão do mimimi, tá? É quando a gente realmente precisa. Poxa vida, eu tô me esforçando, eu tô tentando Mas parar de mesmo ficar pensando em determinada coisa. Aquele pé na bunda ainda não. Eu tô ainda machucada pelo pé na bunda e não tá passando. São esses tipos, né? Essa percepção. Não é só isso, tá? Mas é um exemplo aí chutado que eu dei, não, mas foi ótimo para entendimento, tá ótimo, é isso aí mesmo. né? Como são vários E, fatores, enfim, às vezes é uma coisinha assim que pra gente é irrelevante, mas pra pessoa tá magoando muito, é uma ferida assim incurável. tá. E outra coisa também, né? Que desculpa, passou no comecinho, mas essa conversa toda e esses exemplos, enfim, e tudo mais, em momento nenhum a gente está aqui desrespeitando a dor de ninguém, tá? A dor, ela existe, cada um sabe literalmente o quanto dói a sua dor ou as suas dores, não é desrespeito, tá? Mas eu quero pelo menos falar dessa questão de busca ajuda. Tá doendo, eu sei, dói, é difícil, é complicado. Às vezes a gente se encontra em uma situação que, nossa, o que vão pensar de mim? É alguma coisa que é muito condenada, condenável, e etc, etc, etc. Mas busque ajuda, né? O meu incentivo aqui é esse, tá? Respeitando a dor e respeitando também o livre-arbítrio. Você tem o seu poder de escolha, assim como eu tenho o meu, né?
Bom, e outra parte super importante do buscar ajuda e do oferecer ajuda e do prestar ajuda, e ó, não sou só eu e a Letícia que podemos fazer isso, qualquer um de nós pode, né, oferecer essa ajuda. É promover o diálogo, promover não vou falar desabafo, mas que as pessoas possam falar sobre o tema suicídio com responsabilidade, com respeito, porque ninguém acorda um dia e fala, nossa, que legal, que dia legal, eu acho que eu vou, né? Eu não vou ficar falando. Ninguém faz isso. É porque algo está acontecendo, algo já vem acontecendo. Então, Sim. com respeito a isso e sem julgamento, a isenção do julgamento é imprescindível para a gente falar de suicídio, né? Ai, mas a pessoa tá pensando nisso porque isso aqui, essa coisinha aconteceu, tomou um pezinho na bunda e já tá, né? Guardadas as devidas proporções, tirando a questão do mimimi, vamos respeitar e não vamos julgar. Tá bom, tá doendo ali, tem outras coisas anteriores, a ferida tá ali pulsando, então vamos. Aí a gente consegue oferecer ajuda e a pessoa consegue aceitar, né? E é basicamente isso assim, que eu queria passar de mais pesado, né? Falar algumas coisas sobre o suicídio, né? Algumas informações que eu julgo, né? No meu interessante ponto de vista para esta live, importantes, interessantes. E a questão da pandemia, como a gente já pincelou, né? Essa questão da... Como é que isso interfere, né, Letícia? Alterou a nossa interação social. Né? Muita gente, né? Eu estava lendo uns artigos, muita gente já tem questões aí de transtornos mentais, já está enfrentando aí processos de transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, nossa, trava-língua, depressão. Muita gente já está em processo de luto por N coisas, né? E aí vem uma pandemia e toda essa alteração que aconteceu, né? Economia, a gente não pode sair de casa, esse medo, enfim. Isso tudo tem um impacto não muito positivo aí, em modo geral, na saúde mental das pessoas, né? Teve até a questão, né, Gabi? Prejudica, eu acho, essa saúde mental, que foi mesmo que, assim, tirou todo mundo da rotina. Então, parou escola, teve serviços que pararam, então todo mundo ficou ali em casa enfrentando seus monstros, né? Eu falo que a pandemia ela veio para trazer os monstros afora, né? Tirou os monstros. Nesse sentido, sim. Sim. Olha como é muito dual, né? Mas a gente vê por aí, né? E já estão tendo alguns números sobre violência doméstica aumentando no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, por conta disso, né? Os relacionamentos que já não eram, né? Não estavam bons, enfim, aí de repente todo mundo trancado dentro de casa, infelizmente aumentou essa violência doméstica, aumentou alcoolismo, abuso de substâncias, né? Não só do álcool, mas o álcool principalmente, transtornos de ansiedade, compulsão alimentar, porque, né? Sim, sim. Muita coisa desse tipo aconteceu, que a gente já tem, né? Até anotei aqui, ó. Pessoas que já sofriam pela situação individual delas, né? Óbvio. De isolamento, ficaram mais isoladas ainda. Então, de repente, deficientes, pessoas que já tinham limitação física, ficaram mais isolados. Os idosos, né, sofreram também, ainda estão sofrendo, gente, com essa questão do isolamento, locomoção, enfim, tudo que todo mundo já sabe, cada um sentiu de um jeito aí, cada região, né, de uma forma. Solidão, luto,
Problemas financeiros, não preciso nem falar. A questão dos problemas financeiros, muita gente perdendo emprego, perdeu renda, perdeu trabalho. E outros se reinventaram, retomaram, mas outros não, né? Então, a questão, até li nesse artigo, que o auxílio financeiro de governos, não só do governo do Brasil, né, mas os governos em geral, dando um auxílio para as pessoas, auxílio moradia, auxílio alimentação, enfim, esse tipo de coisa, não é somente uma ação de assistência social apenas e tão somente, não é apenas e tão somente uma questão de movimentar a economia, é uma questão de saúde mental, porque essa é uma preocupação, né? Quando a gente fala, tô com um problema financeiro, perdi emprego, e daí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou me virar? Então, isso também tem um papel que atinge, influencia a saúde mental, né? Enfim, então, assim, são ó, já estão falando sobre divulgação midiática também, né? Nessa questão da pandemia. Do tanto que essa coisa de noticiar os mortos e números e vacina e aí briga política, nossa, dá até um negócio, Né? Essa né? energia é uma onda de energia densa, é uma onda de Porque raiva. raiva, medo, então, muito medo, muito desespero. E isso tudo altera o estado emocional das pessoas, então você fica lá bombardeado o dia inteiro. É só Covid, 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 pandemia, Covid, pandemia, Covid, pandemia, coronavírus. E por aí vai. Você só fica falando naquilo, você só fica pensando naquilo. Como é que fica o seu estado? Né? Sua mente e suas emoções. Você vai entrar nessa. E aí, se você já tem algum transtorno, se você já estava com alguma dificuldade, aquilo ainda vem mais isso em cima de você, você tem que lidar com mais este peso nas suas Mas, costas. E como é que fica a sua saúde mental, né? Então, enfim, foram coisas que a gente foi lendo, né? Então, infelizmente, neste assunto, a pandemia tem este peso aí, tem essa influência, e a gente tem que buscar ajuda, buscar lidar. formas da gente lidar com isso da melhor maneira possível, né? Não tem outra forma. No meu ponto de vista, não tem outro jeito. Sim. Quem quiser saber o link desse artigo, principalmente que eu li sobre a pandemia, manda DM para mim que eu mando o link, tá bom? Para ler mais, tem umas informações interessantes. E queria também depois deixar, Letícia, o Instagram do CVV, que é @CVVOficial. Eu Tem vou colocar. CVVs de várias cidades. Coloca aí para mim, por favor. E também o site do CVV, que as pessoas podem buscar informação, podem buscar ajuda, tá? Pode ser por telefone, pode ser chat também. O site do CVV é www.cvv.org.br, tá? E, enfim, se alguém tem alguma dúvida, né, dessa parte mais assim densa de informações, de insights, né? Pode falar. E aí eu vou começar a caminhar assim para os finalmente, porque a gente já está assim com uns 15 Nossa, minutos super só e passa desse jeito. Como é que a Gabriela começou com essa história de Setembro Amarelo? Bom, eu, Gabriela, comecei a participar mais intensamente dessas ações em 2018, com a minha formação de praticante de barras, né, de Access. E o porquê, né? Eu falo toda vez. Porque o Access Consciousness, que é o sistema maior, que as barras são uma ferramenta maravilhosa e excelente, o cofundador do Access Consciousness, o Dr. Dan Heer, ele é um americano e mais ou menos há 20 anos atrás,
Ele era um quiroprata nos Estados Unidos e, aparentemente, de fora, a vida dele era simplesmente perfeita. Ele tinha a casa dele, ele tinha o emprego dele, né, a carreira dele, a clientela dele, ele tinha a namorada dele, enfim, um cachorro, gato, papagaio, periquito. Mas ele não estava mais vendo sentido na vida dele. Ele já tinha buscado ajuda e não tinha sido suficiente. Ele já tinha programado a data do suicídio dele, ele já estava planejando tudo, preparando tudo, quem é que vai ficar com o papagaio, com o periquito, com o carro, com o cachorro. Ele já estava nesse nível de preparação. E um dia ele ficou sabendo num anúncio do jornal da tal das barras de Axis. Então venha experimentar. E ele foi experimentar. E aí ele teve contato com as barras, ele experimentou, fez o tratamento e ele passou a fazer uma outra escolha. Ele estava escolhendo tirar a vida dele numa determinada data. Depois, ele saiu desse lugar onde ele estava escolhendo encerrar a vida dele e ele foi para um lugar onde ele escolheu viver, onde ele escolheu inclusive conhecer as barras e praticar, e assim ele foi, e ele é o cofundador do Sistema Axis. Hoje em dia, ele viaja o mundo inteiro, quer dizer, agora nem tanto, né? Mas ele já viajou o mundo inteiro, fazendo cursos, capacitando pessoas, ajudando, contribuindo, né? E ele fala que ele já encontrou tantas outras pessoas que estavam num lugar parecido com o dele antes, e que com a contribuição do Access Consciousness e do trabalho dele, do Access como um todo, passaram a um outro lugar e passaram a fazer outras escolhas, escolhas mais saudáveis, escolhas mais adequadas. Então, ele e o Access Consciousness apoiam ações de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo no mundo inteiro. Então, por conta desse movimento, eu entrei em contato, né, e comecei a participar dos eventos. Em 2018 e 2019, participei dos eventos grandes aqui em Limeira, né, e fiz as minhas ações individuais, tanto no consultório, quanto no SAMU daqui de Limeira, em Cordeiro, ano passado, e fui para Campinas. Agora, esse ano, 2020, eu não vou fazer presencial, então estamos aqui no Instagram, fazendo live, e fazendo qualquer outra coisa que a gente tiver ideia para ser contribuição, né, Letícia? O novo normal, né? É o novo normal. E você, Letícia, como é que você começou, né, a participar dessas iniciativas, dessas ações? Eu comecei ano passado, então foi em 2019, eu participei do evento no Shopping Pátio, né, do Setembro Amarelo, então a gente aplicava barras no pessoal. E a gente fez também aqui com a Gabi, aqui em Cordeiro, onde a gente fez um dia de aplicação dessas barras de graça também. E, assim, eu estava no começo da barras, então era muita novidade para mim. E eu vi que é uma ferramenta, assim, eu falo que é meu xodó. Ela auxilia muitas pessoas. Eu vejo ajudar muitas pessoas. A pessoa chega para mim de uma forma e sai para mim de outra forma. Então, assim, nossa, enche meu coração de alegria, eu até falo. É bom, né? É, extremamente bom. É uma delícia. Eu te avisei que você ia aprender, né? Ai, Gabi, será que eu vou lembrar? Vai! Depois que você fizer o Setembro Amarelo, você vai ver. Você vai decorar os pontos. Não decorou? Travou. Sim, sim. Não decorou? Sim. Totalmente. Sim. E depois fui. E depois vai. E depois a gente vai tendo os feedbacks, né, das pessoas. Nossa, dormi super bem. Nossa, consegui relaxar. Nossa, eu tô tendo uns insights. Meu Deus, tô tão mais calmo, tô tão mais calma. Nossa, o meu filho ficou mais centrado, minha filha ficou mais tranquila. Não é bem assim? Isso é o mínimo. Aí tem alguns outros feedbacks que são mais específicos.
Para o Setembro Amarelo, eu já tive casos que eu recebi que na hora que veio, começou com os pensamentos mesmo. A pessoa relatou para mim que estava com pensamento suicida, que não via o motivo de estar aqui. Então, estava numa escuridão que não via o caminho. E aí, quando isso passou, a pessoa, nossa, me agradeceu. Então, eu tenho alguns realmente Olha só. pude ver que eu era. Foi uma coisa assim que a gente, às vezes, né, tem uns pensamentos que incapazes, né? Nossa, mas será que... E sim, a Barras, ela auxilia Sim. muito nisso. Sim. Desde o primeiro eu tive esse feedback, mas o ano passado eu tive um assim específico que eu até falei, nossa, pelo amor de Deus, você consegue gravar isso pra mim? Mas a pessoa não, claro, ela não quis gravar, mas foi uma pessoa que tem sim umas dificuldades assim relativamente até profundas e falou, nossa, Gabriela, ela fez 3 sessões comigo, né? Não foi só o evento em si, ela fez um pouco mais, ela aprofundou um pouquinho mais e o feedback dela foi assim Incrível. muito legal. Falei, caramba, É. nossa! É. Mas não é que eu fiz, ela se permitiu primeiro, ela escolheu. E aí É. ela entregou. E os toques, eu estava lá fazendo os toques, não era outra pessoa, era eu. Então, sim, fui contribuição. Isso é super legal. E assim, pra gente amarrar um pouquinho rapidinho, eu tenho 2 coisinhas que eu queria falar, que me falaram no direct, que eu acho relevante a gente falar antes de finalizar. Não só as barras de Axis, mas as nossas outras ferramentas, elas também trazem um impacto, né, na questão de a gente trazer alívio para as pessoas, né? Às vezes a gente está num estado de muito estresse, de muita sobrecarga, de muito peso, muito julgamento, a gente fica ali, a gente com a gente mesmo né, não consegue literalmente sair do mesmo lugar e olhar de outra perspectiva, né? E de repente é algo tão simples assim, não precisa de um antidepressivo. Às vezes é só isso. Às vezes, claro, a gente, né, Entendi. atende pessoas que realmente precisam de ajuda medicamentosa e a gente faz o encaminhamento, a gente indica, olha, por favor, vá a um psiquiatra, você precisa de medicação por um tempo, pelo tempo que é necessário para que você se restabeleça, para que seu cérebro, né, seu corpo físico tenha esse tipo de neurotransmissor até Tem toda a que questão. agora não tem, Sim. né? Então, assim, as outras técnicas que a gente, as outras ferramentas que a gente atua, elas também atuam nesse sentido, né? De promover esse alívio, de promover bem-estar, de trazer leveza. Eu acho que só da gente tirar esse peso, a leveza e o alívio, a gente já respira de uma outra maneira. É um outro ar que a gente respira. Com certeza. Então aí a gente já pode sair de lugares não tão saudáveis, né? E poder ir para um outro lugar onde a gente pode fazer outras escolhas. Para a gente. Nossa, olha o tempo. A gente estava conversando hoje aqui e surgiu a questão da empatia, né? Para com as outras pessoas. Às vezes a gente está na escola, a gente está no trabalho, a gente está no nosso círculo de amizades, ou, enfim, não só família, né? Não só a família, núcleo familiar. E, poxa vida, né? Qual a importância da empatia para a gente ler, fazer uma leitura dos sinais que as pessoas que estão aí em processo de ideação suicida, que estão tendo esses pensamentos, que estão enfrentando dificuldades e não estão conseguindo lidar com elas, ou que ainda não buscaram ajuda, né? Que estão nesse processo aí, nesse lugar não tão saudável, né? Importância da empatia para a gente, de repente, perceber que esse colega de trabalho não está bem. E, de repente, oferecer ajuda e não só, você quer falar sobre isso? Dá uma de psicólogo. É, é. Mas de falar, olha, percebi que você não está bem. Posso te ajudar?
o que é que eu posso fazer por você, né? Como é que eu posso ser contribuição? E também falar que empatia, né, não é a compaixão por completo. Porque, assim, a empatia é a capacidade, o Carl Rogers falava muito isso, né? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, ou seja, eu enxergar o mundo com os olhos da Letícia, né? E não ver o mundo da Gabriela refletido nos olhos da Letícia. Peguei já a gente de exemplo para, né? E fazer esse exercício, essa capacidade. Todos nós, seres humanos, temos essa capacidade. Mas a gente tem que desenvolver e melhorar essa capacidade. Se a gente não desenvolver, é aquela plantinha que fica lá murchinha, né? Murchibenta, e fica ali. Então é aquele ser humano, como, né, a gente conhece, que fica lá em si mesmado, que só vê o próprio umbigo. Essas são as expressões que a gente vê, né? Ah, só quer saber do próprio umbigo. Não tem capacidade de ver que eu tô aqui do lado, ou que tem alguém do lado precisando de alguma coisa, né? Ou de estender a mão, tal. Então é o desenvolvimento da simpatia. E a compaixão é a gente fazer esse exercício de olhar, né? Olha, ver o mundo com esses outros olhos, perceber o outro, mas a compaixão, ela faz a gente atuar nisso. E nós, como terapeutas, psicólogos principalmente, né? Isso é uma coisa que na faculdade a gente era malhado, que tem que ser malhado, né? A gente tem que aprender a ser empático, a fazer, a exercer essa capacidade, essa habilidade, olhar o mundo, mas não atuar, porque quem tem que atuar é o outro. Então eu vejo o mundo através, né, com os olhos da Letícia, do ponto de vista dela, mas eu não vou atuar, eu, Gabriela, porque quem tem que atuar é a Letícia, né? É um troço complexo, mas é extremamente importante a questão da empatia na prevenção do suicídio, porque se eu consigo enxergar o meu redor e não só o meu umbigo, eu consigo ser contribuição, eu consigo prestar algum tipo de ajuda, né? Enfim. Nossa, daqui a pouco vai vir o timer aí. E, gente, olha, quem tiver dúvidas, mais comentários, manda direct, porque a live tinha assunto para fazer mais umas 2 por aí. Se a gente for aprofundar, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. E acho que eu já falei um pouco, né? Como é que a terapia integrativa e holística e complementar e alternativa, ela pode atuar nessa causa? É justamente, no meu ponto de vista, usar a empatia do terapeuta e também promover esse alívio, esse bem-estar, esse equilíbrio, autoconhecimento para quem está num processo, num lugar não muito bom, para essa pessoa ir saindo desse lugar e poder fazer outras escolhas, né? E aí cada técnica vai lidar com uma coisa, os florais atuam de um jeito, o EFT atua de um outro, o reiki atua de outro, as barras de outra maneira, e por aí vai. Tem N técnicas, e daqui uns anos a gente vai falar que vai ter uma lista longa das minhas e das suas. Né, Letícia? Oh. E, gente, é isso aí. O intuito era bater esse papo, passar algumas informações, sim, e falar um pouquinho, né? Acho que a gente já deu vários exemplos do que a gente vê no consultório e dizer que a gente está aqui à disposição. Esse é o nosso trabalho, né? O meu, o da Letícia. E qualquer dúvida, estamos aqui. Qualquer reflexão. Se você souber de alguém que possa te agregar alguma coisa a esse bate-papo, manda essa live. A hora que eu deixar ali no GTV, pode mandar, tá? Talvez alguma palavra dessa live aqui possa ser um turning point, possa ser um start para alguém sair de um lugar não muito saudável para começar a caminhar
pedir ajuda, buscar ajuda para ir para um lugar mais saudável, de mais escolhas, né? Tem mais alguma consideração, Letícia? Ai, 30 Não, segundos. eu acho que é isso mesmo, Gabi. É dizer que a gente está aberta para casos de alguém, né, que tem esses pensamentos ou conheça, a gente está aberta para conversar, para indicar. É isso aí. Então, gente, eu preparei uma pesquisa